O que eu mais vejo por aí é recomendação de que todo mundo tem que passar tudo no cartão de crédito e que isso vai dar milhas e tem muitos benefícios e que tu é muito tanso se tu não usar teu cartão de crédito sempre. Será que na prática isso funciona para todo mundo? Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião com muito cuidado, porque eu sei que isso pode definir se uma pessoa vai ter sucesso financeiro ou se ela entra numa bola de neve enlouquecedora e tiradora de sono. Eu sou a Luana, sou formada em gestão financeira, também tenho a certificação da Ambima CPA 20 e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como decidir qual que é a melhor opção para o teu cenário, se apenas crédito vai fazer sentido para ti, se apenas débito vai fazer sentido para ti e se uma mescla dos dois faria sentido na tua situação. E claro que precisa testar. Precisa ver como que vai funcionar o teu emocional junto com essas dicas e orientações práticas. Muitas vezes o que pesa na hora da compra é essa ansiedade de resolver aquela vontade de forma imediata, de forma compulsiva quase. E acaba nos tirando um pouco da razão, um pouco do quanto que aquilo afeta o nosso orçamento, quanto que nós ganhamos por mês e quanto que aquela parcela que eles botam geralmente a versão mais pequena, o valor menor em destaque, vai comprometer do nosso presente e do nosso futuro. E principalmente da nossa paz mental. Então, o que deve ser levado em consideração na hora de decidir isso? Aquela compra que tu tá fazendo vai ser de consumo imediato? Por exemplo, alimentação. Geralmente é algo que a gente consome na hora ali. A gente compra um cachorro quente, compra uma pizza e pronto, aquele prazer chegou, pagou e já foi embora, já acabou no mesmo dia. Faz muito mais sentido, pelo menos na minha cabeça, comprar aquilo à vista. Avalia comigo, faz sentido criar dívida de algo que tu já consumiu? Olha que sensação ruim que fica. Porque o que acontece muito com o crédito, né? Tu vai lá, compra pizza, passa no crédito, na hora ali tu vê o limite, tem limite, vamos passar. Passou-se um tempo, fechou a fatura, entrou no outro mês, entrou o salário, tu vai olhar a fatura, descobre que algumas compras de 20, 60, 100 reais dão, às vezes, mais de 2.000 reais. Aí tu vai olhar pro teu salário, às vezes é aquele valor que tu tem de salário. E o que foi considerado? Foi considerado o salário mais o crédito, não o salário, que tem que pagar o crédito depois. Porque o crédito é uma dívida, é um formato de dívida. E não é que o crédito seja o vilão, o crédito sim pode ajudar em cenários XYZ em que a pessoa ganha milhões de vezes mais do que o limite do cartão e que aquilo ali não vai fazer nenhuma diferença para ela. Qual que é o cenário que geralmente acontece, o cenário mais realista? As pessoas têm um salário pequeno, têm um crédito alto ou acima do seu salário, da sua capacidade de pagar aquilo. Os juros daquilo, se tu não paga, é enorme. A cada dia que tu não paga é bem grande o valor que tu tem que pagar de juros. E o ser humano, ele é um ser emocional, ele é um ser que age muito com base em emoções. Tem uma cena de Interestelar que tem os robôs ali que ajudam eles a ir até os planetas, tentar achar vida e uma forma de sobrevivência. E ele pergunta pro robô qual que é o nível de sinceridade que ele tem. E aí ele comenta que não é 100%, que é 90 e poucos por cento. Porque para lidar com seres emocionais, não é tão interessante tu ser 100% sincero. E qual que é a pegadinha que acontece? Em vários setores diferentes, não é só um. Se coloca uma realidade, se demonstra aquele crédito de uma forma como se fosse um valor a mais. Se tu vê uma notificação do banco, principalmente, te oferecendo crédito consignado, crédito pré-aprovado, cartão de crédito, geralmente ele fala assim, que é uma grana extra no final do mês. Poxa, tu sabe que a população tem um salário pequeno. Aí tu vai lá, manda essa notificação. A pessoa tem um viés de que aquilo está ajudando ela, quando na verdade isso piora a situação de uma pessoa que já não ganha muito dinheiro. Para não estender muito nas coisas que eu considero importantes de pagar sempre à vista, não ter essa questão do parcelamento de jeito nenhum, é moradia. Moradia, ela não pode te endividar. Se ela tá te endividando, provavelmente tu tá num lugar acima do que tu consegue pagar. E o interessante de saber disso, por mais desconfortável que seja,
é buscar algum outro lugar que faça mais sentido. Da mesma forma que transporte e lazer, viagens de férias, viagens no geral e passeios, o ideal é já ter isso pago antes de viver aquela experiência. Aqui a gente retorna para aquele ponto de que é bem desagradável ter várias parcelas de algo que tu já consumiu, que tu já não vê mais a cor, não vê mais o prazer daquilo. O que nos linka com o começo dessa conversa, de amadurecimento emocional, de não se deixar levar pela ansiedade, que toma conta de resolver tudo na hora, de resolver suas vontades no momento em que elas acontecem. Tá, mas e quando que faz sentido parcelar alguma coisinha que seja? Quando esse item, ele tem durabilidade, principalmente. Vai comprar uma geladeira, vai comprar um notebook, vai comprar algo que vai durar bastante tempo, tu vai utilizar aquilo por muito tempo, aí já começa a fazer mais sentido parcelar. E eu não sei vocês, mas parcela me dá um nervoso. Parcela me dá um nervoso. Por mais que eu saiba que eu vou usar até o ano de 2000 e tanto, ainda assim, aquela parcela me dá um nervoso. É algo que, pra mim, causa um prejuízo, assim, eu olho aquilo com um nervoso no coração. Tem gente que fica tranquila, tem gente que olha pra fatura e fica de boa. Aqui é aquela hora de lembrar que, sim, tem dados mostrando que se eu não utilizar cartão de crédito, se eu utilizar tudo no débito, provavelmente vai ser super mais fácil, eu vou comprar as coisas à vista, vou comprar com desconto, vou ter muito mais tranquilidade. Tem perfis que ganham muito dinheiro, que aquela fatura não tem grande impacto para aquela pessoa, ou ela tem uma grande tranquilidade, um grande controle emocional para lidar com isso, e para ela faz mais sentido parcelar. Ter milhas, porque ela viaja bastante, mas dá para entender que depende muito do teu contexto, depende se aquilo não vai te gerar uma vontade de gastar com coisas que tu não precisa, só para criar um benefício das milhas que tu nem sabe quando é que tu quer usar, porque às vezes tu nem é uma pessoa de viajar tanto, tu prefere outras coisas. Então é importante avaliar essa parte de quem sou eu, o que eu gosto de fazer, como eu me sinto com a fatura, como eu me sinto na hora de pagar as coisas. Em teoria, a recomendação é que parcelas, dívidas no geral, elas não ultrapassem 30% do que tu ganha. Essa é aquela regrinha, aquela receita de bolo, feijão com arroz, que se tu seguir, provavelmente tu vai ficar bem. Mas eu já aviso que 30%, por mais que a gente, assim, às vezes não tenha muita referência, é bastante coisa, é bastante dinheiro. Eu vou colocar aqui alguns cenários diferentes para ter essa base de, ganho tanto. Quanto que eu estou gastando por mês? Será que tá dentro dessa faixa ou não? Então vamos lá, pessoal. O salário mínimo hoje, em 2024, é de R$ 1.412. Então, o teto adequado de parcelas, dívidas, num geral, não é só uma dívida, não. Todas elas têm que somar até R$ 423,60. A gente às vezes não dá bola, respira e já gastou muito mais do que isso. Por isso é tão importante ter essa referência. O que der pra ficar abaixo disso ou até não ter é muito mais saudável, é muito mais tranquilo. Ali tem outras referências também para quem ganha R$2.000, para quem ganha 2.500 e assim por diante. Tá com as parcelas acima, muito acima desses valores que eu coloquei ali, tá muito discrepante a diferença, avalia certinho, pega um caderno. Pra mim, a melhor coisa que tem é um caderno e anota todas as parcelas que tu tem, quando que começou, quando que termina, se tá em dia, se não tá. Pra te poder ter esse controle com mais facilidade e aí reforço de novo a questão do crédito. O problema do crédito é que a gente perde a noção. Existe uma probabilidade muito maior de tu não ter problemas financeiros não utilizando o cartão de crédito, utilizando o dinheiro que tu tem de verdade. Porque o dinheiro do crédito tu não tem. Ele dá essa falsa ilusão de que tu tem ele e acaba te colocando em enrascadas que tu não precisa ter. Não precisa passar por essas situações. Por mais que tenham muitas pegadinhas, eu tô aqui pra te lembrar que existem formas de lidar com elas, de se autoconhecer e de usar as ferramentas necessárias para ter saúde financeira, para ter paz e focar no que realmente importa, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos.
É aí que tu tem que estar com a cabeça focada, direcionada. Não é perdendo cabelo, perdendo sono por finanças. Te aguardo no próximo vídeo pra gente conversar ainda mais sobre finanças e bem-estar. Até a próxima!